Boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, e estamos fazendo a aula parte 2 dos cuidados mínimos na produção dos alimentos. Um olhar amplo do consultor independente. Boa noite, pessoal que está entrando. Vai mandando um oizinho aí pra mim, vai mandando a setinha. Vou dar um tempinho pro pessoal ir entrando aqui na nossa aula. Hoje é a aula parte 2 dos cuidados mínimos que um consultor independente precisa ter essa visão do que ele tem que fazer, quais são os itens que ele precisa implementar de controle de qualidade para começar a fazer esse controle em cada estabelecimento. Então, a gente viu na primeira aula, que foi terça-feira, os tópicos. Recebimento, né? A gente viu 4 tópicos, foi isso, né? São 7. Então, hoje faltam 3. O tópico da semana passada, não, de terça-feira. Recebimento de mercadorias e armazenamento. Conservação dos alimentos, a parte de manipulação e distribuição, que são os cuidados mínimos que o consultor precisa ter, assim, na produção de alimentos. E hoje a gente vai estudar os próximos 3. E eu fiz um desafio, né, na última aula. Eu falei assim, quem der opinião aí, eu vou sortear um livro. E vieram me perguntar se eu ia sortear, mas assim, ninguém me deu opinião do que era os tópicos de hoje, do controle de qualidade, né? Qual o cuidado mínimo que deve ter. Então, não vai ter sorteio. Perderam. Mas, falei bastante aqui desse e-book, que foi o livro que eu fiz gratuito, um passo a passo para iniciantes. Consegui um cliente. E agora? Então, dentro desse e-book, tem várias coisas que dá para você ir se direcionando a fazer nos clientes. Tá gratuito para download lá na Lilian Aguiar Nutri /materiais. Tá? O link tá na bio do Instagram para fazer download gratuito e utilizar no dia a dia de consultoria de vocês esse e-book aqui. Também quero falar de ontem, sobre o vídeo que eu postei, que eu subi lá, um vídeo fresquinho, que também está relacionado ao assunto de hoje aqui. Vocês viram lá, baixaram os materiais, a instrução de trabalho de uniformes e o checklist de higiene do manipulador de alimentos? Então, quem não baixou, acessa lá esse link. O link está na minha bio do Instagram, para vocês baixarem esse material, que são materiais, gente, eu procuro sempre fornecer materiais que eu mesma utilizo no dia a dia. Então, dificilmente eu vou subir alguma coisa lá naquele site que é um material que vocês não vão utilizar no dia a dia. Então, para ficar bem dinâmico, então é uma planilha do óleo que eu utilizo. Tem o que lá mais também? Tem o dicionário de siglas do consultor de alimentos, tem esse e-book, tem instrução de trabalho que eu uso bastante. Então, sempre esses materiais de uso do dia a dia do consultor independente, eu procuro compartilhar com vocês, subindo lá na plataforma para vocês fazerem download. Eu sempre deixo ele de maneira nos arquivos de Excel ou de Word para vocês fazerem as alterações que vocês julgarem necessárias, colocar logotipo, colocar o nome, né? Fazer as alterações que vocês quiserem fazer. Então, eu acredito que tem auxiliado bastante todos esses documentos que estão ficando lá. Vão me dando um oi aí, pessoal. Boa noite pro pessoal que tá entrando. Vocês anotaram quais são os cuidados mínimos que Opa, derrubei minha água aqui. Que o consultor precisa ter para começar a implementar controle de qualidade em estabelecimentos, né? São conceitos básicos desses tópicos aí que a gente está
avaliando assim, de um modo geral, um estabelecimento que produz alimentos, que manipula alimentos, o que é o mínimo que ele precisa fazer ou ter para se manter aberto? Então, a gente estudou esses itens lá. Oi, Tamires, boa noite. Boa noite, Vanderlice, tudo bem? Então, hoje, falta mais 3 tópicos. Vamos lá? Tópico 5, então? Já falamos de 4, recebimento, primeiro, conservação de alimentos, segundo, manipulação, terceiro e quarto, distribuição. Então, falta o quinto. O quinto é higiene de equipamentos, utensílios e do ambiente de trabalho. Então, todo estabelecimento precisa ter uma periodicidade, um método de higienização dos ambientes em que são processados esses alimentos. E essa periodicidade, esses métodos precisam estar de acordo com o que é produzido lá. Não é isso? Se eu produzo muito, sujo muito, eu vou ter que limpar muito, limpar mais vezes, várias vezes. Os produtos que eu estou utilizando para fazer essa higienização estão de acordo? Está sendo suficiente, eficiente? Ontem eu compartilhei também no Story um produto que eu testei no meu cliente, um produto novo. Na verdade não é novo, né? Eu já conhecia, mas no cliente ele ainda não tinha esse produto, que é um desincrustante. Então o forninho lá de pão de queijo tava bem sujo mesmo, incrustado, aquela gordura que gruda, né, na superfície e não sai com detergente ou com esses outros produtos de uso doméstico. E aí, pedi para o Gledson, que é meu parceiro, o meu fornecedor de produtos químicos da Profilimp, e ele foi lá e me levou, aquilo lá era um teste do produto, eu não comprei ainda o produto. Ele levou uma amostrinha e a gente fez ali o teste, vocês viram como super funcionou. Então, isso quer dizer o quê? Que a maneira que a gente estava fazendo não estava sendo eficiente, porque não estava limpando de acordo com a necessidade daquele equipamento. E aí, essa é a visão que o consultor precisa ter. Assim, tem aqui, Lilian, ó, eu tenho aqui uns produtos de limpeza, tá? Mas esses produtos de limpeza estão sendo eficientes para o material que vocês estão trabalhando? Então, às vezes tem um equipamento que tem partes de ferro e você está usando um cloro e aí vai enferrujar cada vez mais, oxidar cada vez mais, prejudicando o estado de conservação desse equipamento. Você pode trocar por um outro princípio ativo. A gente fala bastante disso, tem um módulo inteiro na plataforma do programa Passo a Passo Consultoria, que inclusive é o próprio Gledson que ministra, explicando esses princípios ativos de produtos diferenciados para cada superfície, para cada material, equipamento e tudo mais, porque a higiene precisa ser eficiente, né? Aquela coisa, eu tenho que lavar o cabelo com shampoo. Se eu passar detergente de lavar louça, se eu usar um shampoo líquido, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter um conhecimento básico também dessa parte de higienização. Então, todos os produtos destinados à higienização de instalações, equipamentos e utensílios devem obedecer à legislação vigente, estar regularizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Devem ser utilizados somente para finalidades que são indicados pelos fabricantes e também dentro do prazo de validade. Então, teve uma vez que um outro cliente que eu fui instalar, né, saboneteiras de álcool, mas já tinha lá umas saboneteiras bem antigas que ninguém sabia nem como que abria para fazer a troca, não tinha o álcool para abastecer. E aí a gente fez a troca, foi também com o Gledson.
Quando ele veio, né, com a furadeira dele, tirou a saboneteira antiga para pôr a dele nova, que eu consegui tirar o dispenser de álcool lá de dentro. E não era aquele recipiente que a gente enche com galão, era o próprio produto já no rótulo, sabe? Uma bisnaguinha do produto com rotulagem. O produto estava vencido já fazia uns 3 anos que aquele álcool estava vencido lá. Aí, o que adianta falar que tem álcool, né? Às vezes, você vai em algum cliente e ele tem lá um monte de galão. Olha, consultor, vai falar para você. Eu tenho esses produtos aqui. Dá uma olhada nas validades desses galões. Já cansei de encontrar produto de limpeza com validade vencida. Não é só alimento que eles deixam vencer, não. Produto de limpeza também eles deixam vencer. Que às vezes compra errado, eu não sei o que acontece, ou os funcionários não usam e vai ficando lá, sabe, num cantinho perdido. Sempre tem um cantinho perdido que tem uns galão lá. Vai dar uma olhada, que sempre tá com prazo de validade expirado. E aí também não adianta fazer uso desses produtos. Se for usar produto profissional, esses que tem várias empresas aí famosas no mercado, essas empresas aí mesmo, tem que ter a ficha técnica desses produtos. Ficha com os dados de segurança e tudo mais. Como deve estar os maquinários? Os maquinários têm que ter a proteção adequada. Então, Lília, mas isso é ANR, é Ministério do Trabalho. Não, Vigilância Sanitária também fiscaliza a proteção de maquinários. E nós, como consultores, também vamos fiscalizar. Então, toda vez que eu recebo uma vigilância sanitária, que ela entra no setor que tem o maquinário, ela pede para testar se está funcionando. Ela visualiza se está com a proteção, se está em bom estado de conservação. E ela pede, se o equipamento não estiver em funcionamento, ela pede para ligar o equipamento e bater naquele botão de parada de emergência para ver se está funcionando. Então, a gente também pode analisar isso daí quando entrar geralmente é padaria, em açougue, em indústria, tem esses equipamentos. Então, tem a máquina de serra, tem as batedeiras, misturadores, todos esses equipamentos que podem ser um grande risco de acidente de trabalho, né? Podem gerar esses acidentes. Também anota aí, dá uma olhadinha como que tá as instalações hidráulica, elétrica, como que tá o encanamento, se tem cano vazando, pingando, se os ralos estão abertos, se não tem aquela proteção abre e fecha, elétrica também, fiação solta, fio desencapado, que é um perigo, isso é um risco muito grande. Então, consultor, quando você chegar no estabelecimento, a higiene, ela é fundamental, sim. Ela é, não sei se eu posso falar que é 50%, mas ela é essencial. Mas existem outras coisas também que o consultor precisa estar atento, como essas questões aqui. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão, ampliar o nosso olhar para, quando chegar num determinado setor, ter aquela visão ampla de tudo. Quando você chega, você já olhou para o teto, para a parede, para os maquinários, para os funcionários, para o piso, e já identificar ali onde que precisa de adequação para você sinalizar para a equipe de manutenção, para a equipe de limpeza, acionar os manipuladores. É todo esse trabalho que o consultor faz no estabelecimento. Então, não é só a higiene faz parte e é extremamente importante, mas não é só isso. O mínimo que tá aqui, né? Recipiente de lixo revestido com saco plástico, tampado e longe dos alimentos. Então, Lília, falando assim, né, gente? Principalmente quem ainda não trabalha, parece que... Oi, Fabi, boa noite, tudo bem? Falando assim, parece que é um absurdo, né? Parece que é uma coisa tão óbvia, Lília, lixo tampado, lixo com saco plástico, mas não é. Já cansei também de estabelecimento que ou o lixo, sabe aqueles balde de azeitona, assim, ó, de 20 litros, de 15 litros? O lixo era aquilo, um balde de azeitona, mas tava com saco plástico. Mas não era uma lixeira com tampa, pedal,
em perfeito funcionamento. Já encontrei lugar também que não tinha nem saco plástico, ia só jogando no tambor direto, no recipiente. Lixeira. Verifica se a lixeira, onde que ela está posicionada dentro do ambiente. Se está muito perto da manipulação de alimentos. Hoje mesmo, a lixeira, sabe esses carrinhos de pães? A lixeira estava encostada assim no carrinho. O carrinho estava vazio, mas poderia muito bem estar com cheio de pão ali e a lixeira encostando no carrinho. Então, a gente observa isso daí também. Certo? Anotaram aí? Tópico 5. Cuidados mínimos com higiene, equipamentos, utensílios. A Corina falou, eu também já encontrei o lixo assim. Não é incomum encontrar. É um absurdo a gente falando, né? A gente estuda as legislações, boas práticas, controle de qualidade, mas isso daí é muito comum. Você entrar em locais que o lixo está dessa maneira. Oi, Ana Paula, boa noite também. Vamos para o tópico 5, então? 5 não, 6. Cuidados mínimos na produção de alimentos. Quem é de... não vou perguntar de novo, porque eu perguntei, vocês não adivinharam. Mas isso aqui é importante em todos os locais. Cuidados mínimos com a água. Já fiz vídeo sobre potabilidade de água. Procurem lá na plataforma, na página. Tem videozinho bem interessante sobre água. A água, gente, a gente sempre tá em constante cuidado com ela, com o uso dela. Então, quais são os cuidados mínimos? Chegar no estabelecimento para começar a trabalhar. Vai analisando os pontos, vai analisando. Chegou na água. Da onde vem essa água? É da rede pública de abastecimento? Qual é a origem da água que está sendo utilizada no estabelecimento? Se for de fonte alternativa, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque aí precisa ter análise para verificar a potabilidade. Se for de veículo transportador de água, sabe aqueles caminhão-pipa para consumo humano, tem que ser realizado por uma empresa transportadora, fornecedora, as análises de cloro residual livre e pH no momento da entrega da água. Então, é bem criteriosa essa questão de água. Lília, a maioria dos estabelecimentos que eu atuei era a rede pública de abastecimento. Então, né, daqui em São Paulo é a Sabesp. E aí, qual que é o dever de cada estabelecimento? Higienização da caixa d'água de 6 em 6 meses. Higienização da caixa d'água de 6 em 6 meses. Também não fazem. Dificilmente você encontrar um estabelecimento que não tenha a consultoria que faz essa higienização de caixa d'água. Fiz um trabalho num cliente, um trabalho avulso de pop de água. E aí fui lá orientar, era um restaurante, fui lá orientar. Falei assim, olha, pra eu fazer o pop, você tem que fazer aqui a higienização da sua caixa d'água. Mas precisa, Lília? Eu falei, precisa fazer. Quando foi a última vez que você fez? Aí ela me olhou assim, nunca fiz higienização de caixa d'água, achava que nem tinha conhecimento. Eu falei assim, não, tem que fazer. Então, puxei lá da Sabesp o passo a passo de como faz a higienização, imprimi, entreguei, expliquei, não tem segredo, segue aqui o passo a passo, faz assim, 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 assim. Essa caixa d'água precisa ser higienizada. E depois eu ainda vou coletar uma amostrinha para levar para análise, para ver se higienizou da maneira correta. Ela me ligou desesperada, falando que tinha larva na caixa d'água. Morrendo de nojo. E ela fazia comida com aquela água lá. Então, essa questão de caixa d'água, gente, vocês têm...
Uma seguidora me perguntou, ou foi uma aluna, não tô lembrada. Ai, Lili, a gente precisa ir fisicamente até onde estão os reservatórios de água? Eu, particularmente, sempre vou. Sempre procuro ir. Eu quero saber onde que tá. Cadê o seu reservatório de água? Ah, é lá em cima. Posso ir lá? Alguém me acompanha? Geralmente você tem que subir uma escada, fica num local bem difícil acesso. Depende das suas condições. Se você achar que não é perigoso para você acessar, né, o local, se tiver acesso, vai. Eu recomendo que vá. Analisa, vê se não tem rachadura, vê se a caixa d'água está bem vedada, vê se não é aquela caixa de amianto ainda, que já foi proibida há algum tempo. Observa ao redor da onde está esse reservatório, se tem lixo, se tem vestígio de fezes de rato, se tem pombo entrando, enfim. Analisa como é que tá lá o local dessa caixa d'água também, que é extremamente importante, certo? Não estão falando nada, estão entendendo? Tá ok? Vão me dando um ok aí para eu saber. Tô meio acelerada hoje. Vão me dando um ok aí. Tipo assim, Lilia, estamos entendendo, estamos aqui. Eu vou subir no final. Amanhã eu vou subir lá no canal do Telegram o PDF dos slides dessa aula. Da aula completa, né? Dos 7 tópicos de cuidados mínimos que o consultor tem que ter. A Milena deu ok, a Fabi também. Obrigado, gente. Obrigada. Certo? E aí, por último, mas não menos importante, o tópico 7. Que esse aqui é o que a gente mais tem dor de cabeça. Quem chuta? Com o que a gente tem mais dor de cabeça nos clientes, nos estabelecimentos? Quem chuta? Tem a ver com o vídeo que eu subi ontem. O que mais dá trabalho para nós nos estabelecimentos? Que é a causa de todos os... Ah, Vandelice falou, fui eu que perguntei sobre a caixa d'água. É verdade, foi você, Vandelice, eu falei isso. Se possível, sempre vá dar uma olhadinha, pelo menos uma vez, para ter noção de como que é, como que tá. Gente, o que o consultor tem que ter um cuidado? Isso, Fabi acertou, funcionário. Então, manipulador... a Milena falou estoque, mas não é estoque não, Milena, é manipulador. Né? A parte do estoque está lá na primeira, que é recebimento e armazenamento de alimentos, né? Recebimento das mercadorias e o armazenamento, aí o estoque entra lá, mas cuidados mínimos com o manipulador. Então, os cuidados mínimos, deixa eu ver aqui quantos tópicos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cuidados mínimos tem 9 tópicos. Imagina os cuidados essenciais, assim, né? Quando a gente se aprofundar mais nos cuidados, que os mínimos, só os mínimos são 9, imagina o restante. Então, vou citar aqui esses 9 cuidados mínimos do tópico 7, que é de manipuladores. Então, o estabelecimento está trabalhando, tem lá os manipuladores diretos, né, de alimentos. O que precisa ter? Exames. A Vandelice falou assim, esse é o pior de todos. Eu concordo. É o mais difícil. E é por isso que é tão assim exigente, né? Tão criterioso. Exames de coprocultura, coproparasitológico, realizados semestralmente para quem manipula diretamente os alimentos ou participam diretamente da distribuição e oferta de refeições. E anualmente para quem está envolvido com as atividades onde os alimentos estão totalmente embalados.
Isso daqui, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, não tirei... não foi eu que inventei. Isso daqui tá no site da Vigilância Sanitária aqui do estado de São Paulo. Então, tem todos esses cuidados mínimos, todos esses tópicos. Essa informação aqui é aqui do estado de São Paulo. Eu sei que existe aí uma polêmica que às vezes tem local que fala que é para fazer anual, para fazer semestral. Tem que seguir a legislação, na verdade tem que seguir o PPRA, o PCMSO, que o médico do trabalho designou lá. O que ele designou lá é ele que está assinando. Então, se vai ser mensal, se vai ser anual, tá bom? Essa questão aí. Mas tem que fazer. Exame de coprocultura coproparasitológico para os manipuladores diretos. Roupas, calçados, demais objetos pessoais guardados em locais próprios fora da área de produção. Isso é o mínimo, né? Que a gente espera. Mas sempre a gente chega lá, tem uma bolsinha, uma necessaire, um celular, uma caixinha de remédio, um molinho de chave que eles vão deixando, né? Onde passa, vai deixando os vestígios da presença deles ali. E aí a gente tem que ir atrás, correndo atrás. Ó, pertence pessoal não é aqui. Seu batom... Gente, vocês acreditam que uma vez eu encontrei um maço de cigarro na bancada, que era do colaborador? Eu quase desmaiei de nervoso. Eu nunca tinha visto. Falei, cara, eu fiz meu olho, falei um monte lá pra ele, briguei com ele, ele ficou bravo ainda. Não quero nem saber que ele ficou bravo. Ele tá errado. Já sabia, né? Já sabe, não... Já entra na empresa sabendo. Mas, enfim, é o que eu falei, né? A nossa luta constante diária é com os manipuladores. Eles devem respeitar os seguintes hábitos de higiene: unha cortada, sem esmalte, cabelo, barba protegida. Aqui tá falando barba protegido, mas eu proíbo barba. Não, porque na legislação, se vocês lerem direitinho lá na portaria 2619, tá falando assim, barba e bigode aparados. Então, tipo assim, se estiver aparado, né, que... Então, tem esse... Mas eles não sabem, os meus colaboradores não sabem disso. Então, eu proíbo a barba. E agora que eles estão de máscara, né, direto, fica querendo deixar a barba crescer. Aí mesmo assim eu mando eles tirarem a barba. Aqui tá falando, evitar de fumar, de usar anel, de pulseira, de relógio, de grampo de cabelo nas áreas de produção. Manipulador que apresenta corte, lesão, deve manipular alimentos ou superfícies que entram em contato com alimentos, a menos que as lesões estejam efetivamente protegidas por curativo ou uma cobertura à prova d'água, como dedeiras ou luvas protetoras impermeáveis. Então, essa daqui também é uma questão. Sempre, esse tópico aqui me informa? Me informa o seguinte, que eu chego no estabelecimento, eu preciso saber se tem a caixinha lá dos primeiros socorros, se tem mangá, se tem band-aid, se tem um algodão, se tem essas luvas, se tem alguma dedeira. Porque esse funcionário se corta, né? O acidente, ele acontece, pode acontecer. E se o colaborador se machucar? Tenho ali esses itens para fazer? Então, a gente também precisa, se não tiver... Escreve lá tudo que precisa, pede para ir na farmácia comprar e tem que ter, em cada estabelecimento tem que ter esse kitzinho aí, tá bom? Realizar lavagem das mãos antes que iniciar qualquer procedimento de manipulação. Então, com essa informação aqui, eu vou ver se tem sabonete líquido, não sabonete em barra, que já encontrei também em muitos locais. Se tem uma saboneteira, se faz uso de sabonete. De preferência, um sabonete antisséptico, sem cheiro, né? Inodoro. Não é permitido fazer o serviço de limpeza e manipular os alimentos ao mesmo tempo. Isso aqui também, gente, acontece muito de você chegar e eles estão fazendo lavagem com produção. Ainda hoje, mesmo num local que tem consultoria, às vezes acontece. Mas
Tá dizendo que não é permitido. Então, a gente precisa orientar, é perigoso, corre risco de contaminação química dos alimentos e precisa evitar, sim, essa questão. E o último tópico, que é muito legal, os manipuladores devem estar capacitados e realizarem reciclagem para melhor exercerem suas funções. Quem vai reciclar esses funcionários? Me digam. Quem é o profissional capacitado para reciclar funcionários? Nós, né? Consultores independentes. Fazer treinamento. Não precisa... Lilian, eu quero aqui dar uma orientação só sobre a identificação dos produtos. Eu vou montar slide, levar todo mundo para uma sala, tirar o pessoal da produção para dar esse treinamento. Não é necessário. Você pode parar a equipe e fazer ali mesmo, em loco, né? Onde eles estão, no setor deles. De repente, você pode sim levar um slide no seu notebook e faz ali. Pessoal, faz uma demonstração, principalmente de etiqueta, de identificação. Eu aprendi uma dinâmica, acho que desde a época do técnico. Você colocar potinhos com o pó branco, né? Farinha, açúcar, sal, amido, pré-mistura. E não identifica nenhum. E manda ele só de olhar identificar cada um. Falar qual que é qual. Aí você fala, por isso que é importante identificar os alimentos. Então, assim, fazer essas dinâmicas. E você pode e deve documentar esses pequenos treinamentos. Então, dia 25 de fevereiro, a equipe da área de produção foi reunida com a consultora Lilian Aguiar, foi dada orientação referente à identificação dos alimentos, com data de abertura, e aí você descreve, né? Data de abertura ou produção, data de validade, ou transcrever a rotulagem, enfim, aí você descreve lá o que você quis com esse treinamento. E aí os participantes foram, e a assinatura dos participantes, e arquiva lá na pasta de documentação. Você, equipe foi treinada. E aí você já tem um álibi também, uma força para cobrar esses colaboradores. Caso algo acontecer, fala assim, não, mas a consultora não viu? A consultora viu e a consultora está cobrando, fez treinamento, tá aqui, o arquivo. É muito legal a gente ter registro também das coisas que nós fazemos. Então, a gente aprende, né, a ter registro e monitoramento de POP, de planilha, de temperatura, de amostra, de tanta coisa, mas do que a gente faz, a gente não registra. Então, por isso que é legal fazer relatório, que é legal fazer essas pequenas orientações, tá certo? O checklist do vídeo de ontem, com a instrução de trabalho, fixar essas instruções de trabalho nos locais visíveis de passagem desses colaboradores para também não falar, mas eu não sabia, eu não vi, eu falei assim, não, mas está lá. A estudante de nutrição Dani falou, faço toda semana, Lilia. Isso mesmo, tem que fazer. A gente tem que se resguardar também do nosso trabalho. Certo, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ficou bem legal esse PDF aqui, Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse daqui eu vou subir amanhã no canal do Telegram, disponibilizar para vocês, Então, todos os pilares da produção segura de alimentos estão aqui, Fonte da Vigilância Sanitária aqui do estado de São Paulo. Então, da aula 1 e da aula 2 tá aqui, tá vendo, E aí, vocês podem usar isso daqui. Muito legal, não é? Deixa eu ver o que a pessoa perguntou. Quando a segurança do trabalho pergunta, temos em mão. Isso mesmo, excelente trabalho, isso mesmo. A Corina falou, eu registro os treinamentos, às vezes tiro foto e arquivo junto. Eu também, tirar foto também é muito legal, você gera um arquivo para a empresa, para RH da empresa também. E para você, como consultor independente, é muito também interessante a gente ir tirando fotos para depois montar um portfólio,
na hora que eu for fazer uma abordagem de um cliente novo, eu tenho fotos ali do meu trabalho, aplicando um treinamento, por exemplo, em loco. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho como consultor. Gostaram, gente, de aprender mais um pouquinho sobre isso? Então, cheguei no como que eu sei o que é que eu tenho que fazer no estabelecimento? É isso que as pessoas sempre me perguntam, Lilian. Eu sei o que é boas práticas, tudo isso, mas quando eu entro no estabelecimento, como é que eu sei? Como é que eu vou fazer? Assim, você vai começar com esses 7 pilares. Tem que ter esses cuidados mínimos em cada um deles. Então, organiza cada um deles. Quais foram que a gente falou? Relatório. Eu li relatório aqui, não é relatório. Recebimento de mercadorias e armazenamento, conservação dos alimentos, manipulação, distribuição, higiene de equipamentos, utensílios e ambiente, água e manipulador. Então, esses 7 pilares são a base. Claro, Lília, mas eu sei que tem mais um monte de outra coisa. Sim, tem controle de pragas, tem o manejo de resíduos, tem mais um monte de situações, tem o estoque, as meninas falaram, desculpa. Tem mais um monte de situações, sim, mas essa é a base do controle de qualidade. Você implementou essa base aqui, você começou o seu controle de qualidade no estabelecimento. E aí você vai refinando. Aí estabeleceu esses pilares, conseguiu esses cuidados mínimos, aí vai melhorando e detalhando o seu trabalho, o seu controle de qualidade, implementando mais controles, mais procedimentos, mais planilhas, mais monitoramento. E assim o seu trabalho vai crescendo junto com cada cliente seu. A Dani falou, primeira vez que participei da sua live, já estou gostando. Ai, que bom, Dani. Gente, a aula vai ficar ao ar até amanhã também, a mais ou menos esse horário, às 20, 21 horas. E depois, somente lá no YouTube, eu vou subir. O material, vou subir no canal do Telegram. Lilian, eu não tô no canal do Telegram. Como assim você não tá no meu canal do Telegram? Me manda um direct para eu te mandar o link do canal do Telegram para você entrar. Que todo dia eu compartilho alguma mensagem, algum texto, alguma legislação, coisas do meu dia a dia. Eu consigo compartilhar bastante lá no Telegram e tem sido muito legal. Então, se você não tá ainda, Dani, me manda lá um direct, que se você não entrou ainda no canal, me manda lá para você participar e receber esse conteúdo aqui. Tá certo, pessoal? Então, boa noite. Obrigada pela companhia. E até os próximos vídeos, até as próximas aulas. Eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo.